Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, o nosso Deus tem dado mais uma oportunidade para que a gente venha aqui, passar aqui para trazer uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus em Cristo se abra o nosso entendimento para que venhamos entender e compreender o que Deus quer falar nesta tarde, neste dia. Vamos à palavra que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 10, versículo do 1º em diante. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente, feito a Ai e aos seus reis, como fizeram a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estava no meio deles. Temeu muito porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensagem a Arão, rei de Hebrom, e a Pirá, rei de Jamute, e a Jafi, rei de Laquins, e a Debe, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, fizéramos Gideão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jamute, o rei de Laquins e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas, e se acampara junto a Gibeão e pelejara contra ela. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é um Deus tremendo, é um Deus que está acima de tudo e acima de todos. Mas mesmo a gente sendo servo do Deus Criador dos céus e da terra, nós devemos ter muito cuidado, mas muito cuidado. Porque às vezes somos pegos de surpresa, mas de uma maneira tão grande, que fica muito fácil de que a gente venha se enganar com as aparências. A aparência, quando ela está bem apresentada ou como uma mentira. Há assim um ditado que uma mentira, se ela for falada, vamos dizer, se ela durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e daí em diante, a palavra que era mentira passa a ser verdade. Mas não é assim não. Glória a Deus. A mentira sempre vai ser mentira. E a verdade sempre vai ser verdade. Não pode mudar de maneira nenhuma. Glória a Deus. Os Gibeonitas, querido, ele era um povo descendente de amorreus e heveus. Essa descendência já vem desde o livro de Gênesis, pois eles eram netos de Noé e descendentes de Cã. Porque quando nosso Deus mandou o dilúvio na terra, é sabido que Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Mas justamente esses descendentes de Cã chegam agora até aos amorreus. Eles eram descendente direto de Cã, filho de Noé. Passa a ser até ser netos de Noé. Canaã tem este nome de Canaã porque justamente ela não descende, foi dado este nome para ela em homenagem a Cã, por isso Canaã. O nosso Deus, ele é um Deus tremendo que quando ainda no livro de Êxodo, capítulo de número 34, ele fala para o povo de Israel, usando ali Josué, e diz que não é para que o povo dele faça a aliança, o povo de Deus faça a aliança com
aquele povo com as terras qual o nosso Deus tinha de dar e ia dar para eles. E como deu. Mas o povo de Deus, querido, ele saiu em primeiro lugar, agiram tremendamente bem, enfrentaram dois reis, além do Rio Jordão, e o interessante é que eles venceram e continuaram aí a peleja, continuaram a andar pelo deserto e chegaram, atravessaram o rio e chegaram até Canaã, com aquela peleja ali com Jericó. E chegando ali em Jericó, eles vencem aquele rei. O povo de Deus pega coisas condenadas que estava no arraial glória a Deus, do povo de Jericó. E por isto eles foram amaldiçoados ao ponto de quando Josué, ele foi invadir Ai, ele manda espias, e chegando lá, eles olham e cego, posso dizer assim, espiritualmente, ele olha ali e vê que o contingente de soldado do exército de Ai, ele era pequeno, ao ponto deles voltarem, os espias voltarem e falar com Josué e dizer o seguinte: olha, Josué, não instiguei o povo, é muita pouca gente ali em Ai. Faz o seguinte, tu só manda de 2 a 3 mil pessoas o suficiente para chegar, vencer e tomar aquela cidade. E Josué, querido, ele não consulta o nosso Deus através do sacerdote. Simplesmente ele escuta a voz dos espias e manda 3 mil homens até Ai. Com certeza, se ele tivesse parado e falado com o sacerdote, e ali o sacerdote falado, buscado a Deus, e o nosso Deus, com certeza, ia responder que ele não mandasse porque o povo estava em pecado e era necessário santificar o povo. Mas ele agiu imprudentemente. E toda vez que um servo de Deus, isso é eu, você que está me ouvindo, ou qualquer outro irmão, que estamos na frente de algum canto, de alguma coisa, vamos dizer, de uma obra, os milhares de olhares que estão sobre mim, sobre você, são muitos. Por isso devemos agir com prudência, com inteligência, com sabedoria e ainda acima de tudo, buscando sempre ao nosso Deus, para que, aleluia, a nossa palavra, que venhamos dizer ou confirmar, seja determinada por Deus, porque não pode ser simplesmente porque eu estou na frente de uma obra, determinar segundo o meu conhecimento e o meu entendimento, sem antes ter buscado a Deus. Tenha certeza, tem gente olhando para mim e para você, tanto para nos elogiar, quanto para nos acusar. Mas o nosso Deus, ele é um Deus tremendo, querido, que olha o que ele faz. Ele sempre chega na hora certa, quando a gente está precisando. Quando Josué começa a chorar porque aqueles 3 mil homens que foram para Ai morreram, e as suas famílias, todos os seus familiares começaram agora a chorarem. Foi uma perda muito grande, foram chefes de família. Foram homens valentes e valorosos que foram a Ai e perderam. Primeiro, quando chegaram logo de cara, quando eles vão chegando, perde 30 homens, irmão. Quando eles perdem os 30 homens, sem a unção de Deus na vida, viram as costas e começam a correr. Antes que desçam e cheguem ao arraial, 3 mil homens morrem. Que tristeza para todo o arraial do povo de Israel. Mas vamos à frente. E os gibeonitas estavam olhando tudo isso estrategicamente. E aqueles outros reis, que eram 6, que queriam se juntar ou se juntaram para querer lutar, enfrentar o exército de Deus liderado por Josué. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Mas os gibeonitas, eles
estava olhando, ele não estava despercebido como os outros 5 reis, não. Ele estava olhando estrategicamente cada falha que o povo de Israel cometia. Primeiro porque não obedeceu o que Deus falou lá no livro de Êxodo e depois em Deuteronômio capítulo 20, versículo 10. Se você olhar, o nosso Deus está ali mais uma vez dando conselho que era para não fazer aliança com o povo que estivesse no meio do povo de Deus ou na terra de Canaã. Não era para fazer aliança, mas de maneira nenhuma. Se viesse povo de longe, de uma terra distante, com este povo, Josué podia fazer aliança, mas simplesmente era para pegá-los e fazê-los escravos, trabalhar para o povo de Israel. E Josué, despercebido. Aos gibeonitas, os seus anciões, os seus sacerdotes, o que é que faz? Pega o povo, manda, separa, vamos dizer que uns homens, e manda até Josué. Falar com Josué e dizer que queria fazer aliança com ele ou fazer aliança com ele. E olha a estratégia deles, querido. Pegaram saco velhos, botaram em cima dos seus animais. Pegaram roupas velhas, vestiram. Sapatos velhos calçaram, sandálias velhas calçaram. E pães ou pão bolorento, ou seja, eles pegaram o pão já velho, botaram em um saco e chegando ali, eles se apresentam para Josué e começam a falar e dizer que vem de uma terra distante. Se olha, os teus servos vêm de uma terra distante. Quando saímos de casa, este pão que estamos aqui com ele bolorento, ele estava quentinho. As nossas sandálias estavam novas, as nossas roupas estavam tudo novas. A sala do animal, o pano que colocamos em cima do animal, estava tudo novo. Porém, a terra onde nós habitamos é tão distante que tudo agora está velho. Mentira. Estratégia. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta tarde. Nem tudo que a gente vê que parece que é bom, parece que é decente, mas não é. Nós temos que ter muito cuidado com quem fazemos aliança. Não devemos simplesmente dar a nossa palavra sem saber o que estamos dizendo ou com quem estamos falando. Se bem que o restante do arraial, querido, eles desconfiaram. Disse, oxe, mas vocês não habitam no nosso meio? Ele disse, não, nós habitamos em terra distante. Aí Josué e os príncipes da congregação fizeram agora aliança com aquele povo, com os gibeonitas, onde não devia, porque o nosso Deus, que não era para fazer aliança com o povo que estava perto ou dentro da cidade ou do lugar onde eles estavam, não era para fazer aliança. A Bíblia nos diz, tanto em 34 de Êxodo quanto no 20 de Deuteronômio, diz o seguinte, que era para botar para fora da terra ou matar e exterminar. Não era para fazer aliança, não. Era para matar ou botar para fora da terra. Mas para fazer aliança, de jeito nenhum. Porque Deus não tem negócio, aleluia, com povo que não seja seu. Tem que ser povo de Deus para poder Deus ter aliança com ele. Devemos ter muito cuidado, irmão. E Josué faz aliança com aquele povo. E aqueles 5 reis, sabendo que Gibeus tinha feito aliança com Josué, agora sentia, glória a Deus, aquela cidade. E agora começa a pelejar contra os gibeonitas, querido. E os gibeonitas agora tendo a aliança que o povo de Deus fez com ele, que Josué simplesmente fez, de maneira não buscou a Deus para saber quem era aquele povo, não buscou. E deixa eu lhe dizer uma coisa, aí o povo de Deus, os soldados de Josué, teve uns deles que simplesmente começou agora a seguir os passos dos gibeonitas. E deixa eu lhe dizer uma coisa, em 3 dias, descobriram que eles moravam em uma distância de 3 dias, mais ou menos 40 quilômetros. Foram estratégicos
Porque o filho das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Sabe por quê, querido? Que muitas das vezes queremos agir com a nossa sabedoria e com o nosso entendimento. A minha sabedoria é falha, o meu entendimento é falho, o seu é falho, o meu é falho. E todo aquele que queira fazer segundo a sua vontade comete falha e comete erro. Mas se você se inclinar a Deus, se você simplesmente buscar, aleluia, o nosso Deus como, aleluia, como o seu, aleluia, protetor, aleluia, como o seu, sabedor de todas as coisas, você é inteligente, será inteligente, e tudo que você fazer será bem sucedido. Glória a Deus. Aí quando descobre, agora o arraial se levanta contra os príncipes de Israel, e ele disse, agora não podemos fazer mais nada, porque fizemos aliança com ele, para que o mal de Deus não quer sobre nós, ficaram de mão amarradas, presos, por causa da sua palavra. Porque o nosso Deus, querido, nosso Deus, quando ele falava que era para exterminar o povo, era para que não fizesse aliança, ele disse, olha, eu não quero que este povo fique no nosso meio, para que os filhos de Israel, o filho ou o povo de Deus, não se case, aleluia, com as filhas dele, para que quando elas começarem a adorar o seu Deus estranho, o meu povo não me corrompa adorando outros deuses. Era cuidado de Deus, querido. Deus não queria que fizesse aliança, era por isso. Porque quem tem que ser glorificado é o nome do Criador dos céus e da terra. É o nome daquele que está acima de tudo e de todo. Este sim é digno de toda adoração, de toda glória e de todo louvor. Mas a aliança já estava feita. E agora, o Gibeon sitiado, os gibeonitas tudo acuado, era povo valente, não era fraco não. Eles eram valentes. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eles sabiam que Josué e aqueles 40 mil homens que estavam com eles, lhe devia, porque prometeram. Por isso que ele disse, não tirais a mão de mim, Josué. Não tirai. E assim acontece que Josué vai e peleja, vence e mata todos os 5 reis. E os gibeonitas, querido, vive no meio do povo de Deus até hoje, fazendo sabe o quê? Enganando e mentindo. Só Deus para ter misericórdia de mim e de você e do seu próprio povo. E nesta tarde, quero agradecer a Deus por mais este vídeo. Em nome de Jesus, amém.